Bom dia pessoal, tudo bem? Vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo fundamental que se chama guardar dinheiro. Guarde dinheiro. Esse eu vou tentar mostrar para você a importância e por que você deveria guardar dinheiro. Bom, como se é uma coisa até curiosa, né? Dizer que alguém precisa convencer outra pessoa a guardar dinheiro. É algo totalmente, vamos dizer assim, surreal, porque deveria ser, na verdade, uma necessidade de cada um, uma vontade de cada um, e também um propósito bem definido de cada um com relação à sua vida financeira. No entanto, não funciona assim. É por isso que tem muitas pessoas tentando convencer uma multidão de pessoas a tomarem uma atitude de guardar dinheiro todos os meses. Nós temos, na verdade, à medida que uma pessoa consegue aumentar seus rendimentos, três tipos de pessoas: as que guardam dinheiro, é um percentual pequeno; os que não conseguem guardar dinheiro, apesar de ter aumentado a renda; e os que acham que não conseguem. Então, são esses três tipos de pessoas. Em qual desses três tipos eu me incluo? Em qual desses três tipos você se inclui? Isso é muito importante a gente avaliar isso. A partir daí, o que eu vou contar aqui agora é uma história da economia do Brasil na década de 1970. Talvez muitos aqui não eram nem nascidos. Eu nasci em 1963, eu era uma criança ainda de 7 anos. Mas depois, ao estudar a história, eu fui conhecer que a década de 70, nos anos 70, 80, foram uma década aí de muito crescimento na economia global. O mundo estava em franco crescimento. O Brasil crescia muito, por exemplo. E o que aconteceu naquela época? Houve um alarme geral na questão do petróleo. Então, os economistas, os entendidos no assunto, as pessoas relacionadas a essa área, estavam dando aí um diagnóstico de que poderia faltar petróleo no mundo. Então, houve digamos assim, um pânico geral. Se faltar petróleo, aí como faz? Mas o que acontece? Naquela época, o que eles fizeram, quais foram as medidas que principalmente países como os americanos, que estavam num crescimento muito grande, fizeram? Primeiro, tentar achar mais petróleo era uma coisa difícil e muito demorada também, então não atenderia a demanda imediata. Aumentar o número de poços de petróleo também era uma coisa que não seria uma coisa assim de imediato. Então, essas opções já estavam descartadas. Dentro da realidade do que eles tinham de petróleo, o que eles fizeram? O que os americanos fizeram? Eles começaram a produzir carros mais econômicos, que gastavam menos gasolina, começaram a produzir energia mais eficiente, começaram a entregar a energia com mais eficiência, com mais qualidade, ou seja, a população, tanto nas casas, nas fábricas, nos automóveis, começou a gastar menos energia. E no final das contas, a economia cresceu, a economia americana cresceu, a economia mundial cresceu e, surpresa, não faltou petróleo no mundo. Eles aumentaram, a produção do petróleo aumentou gradativamente, mas não de acordo com a demanda. Então, o que foi a solução? Redução de gastos. E também, a segunda parte a eficiência com relação aos recursos disponíveis. Então, por que eu fiz essa pequena comparação da questão do petróleo para com a nossa economia pessoal? Então, se você está na situação de que os seus gastos estão aumentando, filhos na escola, faculdade, despesas com a casa, despesas de transporte e uma série de coisas, e você não está conseguindo, em primeiro plano, aumentar a sua renda, aumentar os seus rendimentos, qual seria a solução? Vamos voltar lá à ideia do petróleo. Vamos tornar mais eficiente os recursos que nós temos, vamos fazer uma redução em gastos que nós podemos reduzir, que são coisas que podem ser reduzidas,
E vamos ter a mentalidade de poupar. Foi o que os americanos aprenderam a fazer e ensinaram o mundo a fazer. Nós, brasileiros, temos uma característica de gastar tudo que ganhamos e até mais um pouco. Então, nós precisamos aprender essa mentalidade, trabalhar essa mentalidade para que nós, dentro dos nossos recursos, é lógico, se você puder ganhar mais, é excelente, mas nem sempre nós podemos aumentar as nossas vendas, nem sempre nós podemos aumentar nosso salário, nem sempre nós podemos aumentar os nossos rendimentos, nem sempre podemos aumentar os nossos lucros também. Então, se você tiver essa capacidade, você consegue ir para um caminho que se chama fortuna. A fortuna, ela nada mais é de que você tornar uma disciplina de todos os meses você guardar parte dos seus rendimentos, parte daquilo que você tem como lucro, como retorno pelo seu trabalho ou pelas vendas dos seus produtos, enfim. Você tem que dar um jeito de guardar. Porque o que acontece? Quando você investe, nada garante que você vai ter retorno, nada garante que aquela estratégia vá funcionar por um tempo. Às vezes a estratégia da Bolsa de Valores pode falhar, a estratégia dos fundos imobiliários pode falhar, a estratégia da renda fixa, do Tesouro Direto, dos CDBs pode falhar, pode falhar, sim. Isso é possível, faz parte dos nossos investimentos, sempre tem risco. Isso pode falhar, isso pode não dar o retorno que você espera. Agora, se você tiver uma disciplina de guardar sempre parte do que você ganha, isso nunca falhará. Isso vamos dizer assim, essa parte, ela não tem como falhar, não tem falhas, zero chances de falhar. Então, o que é mais importante na estratégia de uma pessoa bem-sucedida financeiramente é seguir o exemplo do petróleo, que eu falei aqui, da década de 1970, que é reduzir e melhorar as nossas condições através de pequenas estratégias, pequenas ações, pequenas medidas que nós podemos tomar no dia a dia e que nos levam a uma riqueza inicial e depois a verdadeira fortuna, que é algo que é imparável depois de um certo tempo. Então é isso, a formação da riqueza, ela nos mostra três coisas muito importantes e muito simples de entender. A primeira é disciplina, a segunda é paciência e a terceira é persistência. Paciência, disciplina, persistência. E você fazer isso por muito tempo. Como diz o ditado, quando uma pessoa chega aos 65 anos, ele começa a querer lembrar, puxa vida, se eu tivesse começado a investir aos 18, só que aos 18, todo ser humano, ou grande parte dos seres humanos, querem ter um carro. Aos 25, eles querem ter um carro melhor do que ele tinha antes, um carro mais luxuoso. Aos 35, ele quer ter uma casa. E aos 45, ele quer ter uma casa maior do que aquela que ele tinha antes. E não foca em investir, em pensar a longo prazo, lá no seu futuro. Então, esse vídeo de hoje serve como uma reflexão para todos nós. Para mim, inicialmente, que estou gravando o vídeo, lógico que faço isso para mim, para me ajudar em primeira mão, e depois, quem sabe, alguém se inspirar também e pensar, trabalhar a sua mentalidade, ok? Um forte abraço, se você gostou, por favor, coloca aí nos seus grupos, me ajuda aí a aumentar o número de seguidores do meu canal e com isso aumentar também o meu trabalho e cada vez mais trazer assuntos interessantes aqui. Um forte abraço, até mais.